Oi, gente. Boa tarde. Eu estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para você. Dessa vez eu quero falar de sonhos, de visões, de mundo espiritual. Eu quero falar para você que o mundo espiritual existe, assim como eu estou aqui, né? Assim como nós estamos aqui nesse mundo, vivendo aqui nesse mundo, né? Eu quero falar para você que o mundo espiritual, ele é real. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam em sonhos, tem pessoas que não acreditam em visão. Mas eu quero falar para você que existem muitos sonhos, sonhos bons, sabe? E também sonhos ruins. Os sonhos ruins, às vezes, é o inimigo colocando na nossa mente, tá? Por isso que é bom a pessoa orar todos os dias, todas as noites, quando vai dormir. Porque, olha só, à noite, quando você vai dormir, é o momento que seu corpo está vulnerável, entendeu? Você adormece, então você está inconsciente, tá bom? É o momento que você está relaxado, descansando, certo? Então, é nesse momento que vem as investidas, através de sonhos, tá bom? Olha só, eu quero contar para você uma experiência que eu tive. Eu já tive várias, mas eu quero especificar uma para você. Eu morava numa cidade chamada, lá no condomínio Porto Rico, Santa Maria Sul. Eu congregava na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Eu congregava na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, tá? Lá em Brasília. Bom, eu morava com a minha filha, tá? Meus netos. E eu sonhei com uma pessoa, com um rapaz, um homem, né? Que já tinha sido meu marido, né? Era meu ex-marido, que ele separou de mim, estava com outra pessoa, né? Mas eu estava vivendo, né? Eu já estava até casada com o meu outro marido, né? Certo. Bom, mas esse meu ex, eu tive esse sonho com ele. Sem ter contato nenhum, ele vivendo no Piauí e eu morando em Brasília, mas eu tive esse sonho que foi mais uma visão. Olha só, gente. Eu sonhei que eu ficava vendo, tipo assim, no sonho, eu ficava tipo uma câmera, eu vendo tudo, sabe? Filmando tudo, eu estava dentro daquele sonho. E eu via naquele sonho um carro chegando de frente a um bar. E nesse carro, gente, tá só chegando mensagem assim. Por isso que você fica escutando esse barulho. E nesse carro que chegava em frente a esse bar, tinha dois homens, um dirigindo e um do lado do carona. Bom, e eles encostavam o carro na frente desse bar. E quando eu chegava, ninguém me via, mas eu chegava assim, arrodeava por trás do carro e olhava para dentro do bar. Lá dentro do bar, eu via meu ex-marido tomando cachaça com mais dois homens. Aí ele pegava um copo, daqueles copos que chamam copo americano, cheio de, acho que era cerveja, e chegava na porta do bar, levantava de lá onde ele estava sentado e vinha até a porta. E quando ele chegava na porta, eu via que ele virava o copo, né? E voltava lá para dentro. De repente, gente, eu me via já em outro lugar. É tipo assim, eu saía daquele lugar, não sabia como, mas eu já me via com a minha filha no braço, tá? Ela é uma menina mais ou menos assim de 3 a 4 anos de idade. Eu me via com ela no braço, em um cemitério, e muitas pessoas ali ao redor. O SAMU também estava, as luzes tudo assim acendendo, né? Que fica o SAMU, com aquele barulho, né? E uns coveiros cavando uma cova. E o barro
que eles cavavam era bem vermelho, sabe? Aqueles barros mesmo lá de Brasília, né? Que o barro de lá é Goiás e Brasília, tudo é bem vermelho. Então, e eles cavavam, quanto mais eles cavavam, era uma sepultura mesmo. E eu ficava com a menina no braço aqui e olhava ali para dentro daquela sepultura, olhava para aquelas pessoas e eu não estava entendendo nada, né? Mas eu sabia que ia ser uma pessoa enterrada, que era uma sepultura, né? Mas eu não estava entendendo, eu não via quem era a pessoa nem nada. Bom, e eu acordei. Eu acordei, essa tribulação toda, né? E eu acordei. Quando eu acordei, eu não lembrei, gente, sinceramente. Eu lembrei assim, que era assim. Nós estava passando um tempo lá em Brasília, e em Brasília estava naquele horário de verão, vocês sabem, né? 1 hora adiantada, né? Quando dá 1 hora é meio-dia ainda, no horário de Deus. Bom, aí a gente estava nesse horário de verão. Bom, eu acordei e fiquei pensando ali naquele sonho, mas também achei que era besteira, não repreendi, não orei. Levantei, fui fazer minhas coisas que eu fazia todo dia. E quando foi umas 7 horas da noite, ia ter como é que a gente diz? Um ensaio das irmãs lá na igreja. As irmãs passaram lá em casa e eu fui com elas, né, para o ensaio. Meu marido ficou em casa, a minha filha também. Ficaram todo mundo em casa e eu fui só com as irmãs. Quando a gente ensaiou tudo, quando a gente volta, que eu chego em casa, a minha filha me dá a notícia. Mãe, aconteceu isso com o meu pai. Ela falou assim. Eu digo, como assim? Ela disse assim, deram umas batidas na cabeça dele, umas cacetadas, né, na cabeça dele. Aqueles pau de faxina, gente, que chama pau de faxina de cerca, né? Que tem mais pro Piauí, Ceará, esses lugares assim, quando a gente vai fazer cerca, tem aquelas madeiras que a gente faz a cerca que chama cerca de faxina. Então, aquelas madeiras ali. Bateram na cabeça dele. Ele estava bebendo ontem à noite, de madrugada lá, e bateram na cabeça dele. E ele está em coma, em Teresina. Está passando mal, não sabe nem se vai ficar bom. Quando ela me disse isso, eu comecei a pensar. Eu digo, minha filha, alguém falou para você como é que foi que aconteceu esse acidente, esse tudo que aconteceu com ele? Ela disse, mãe, me contaram que ele estava num bar. Olha só, gente. Me contaram que ele e meu pai estavam num bar bebendo com 2 homens. Não, me contaram que ele estava num bar e chegou um carro com 2 homens dentro. E esses homens foram beber com ele. É isso. E estava bebendo lá com ele. Quando foi a volta de 1 hora da madrugada, mais ou menos, eles saíram. Os 3. Ele já estava bem bêbado mesmo. Muito bêbado. Só que os outros não estavam tão bêbados. E lá pegaram ele, bateram na cabeça dele com um pau. Eu sei que ele está em coma. E eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus, igual o sonho que eu tive. Aí eu comecei a lembrar da sepultura que eu vi no sonho, que estavam cavando. Eu imaginei, meu Pai do céu, eu deveria ter orado, ter repreendido, porque eu nunca, gente, passou na minha cabeça que uma coisa dessa ia acontecer, que eu achava, como eu não tinha contato com ele, mas estava com tanto tempo, muitos anos, gente. A minha filha já era mãe. Estava com muitos anos que eu estava separada. Né? Então eu achei que isso não tinha nada a ver. E eu comecei, meu Deus, eu deveria ter repreendido. E eu até, quando eu acordei, eu falei, eu vou orar. Quando eu acordei, quando eu tive esse sonho que eu acordei de manhã, eu fiquei pensando assim no sonho, aí digo, rapaz, eu devia orar. Aí eu olhei no relógio assim, eu digo, mas eu estou em horário de verão. Quando der meio-dia no horário de Deus, eu vou fazer uma oração. Que era 1 hora da tarde, né, no horário de verão. Só que passou pelo sentido, eu esqueci, não orei. Não orei. Aí eu fico pensando, talvez se eu tivesse
orado, lido uma palavra, né, tivesse repreendido, talvez não tivesse acontecido. Porque, gente, tudo que acontece nas nossas vidas, Deus avisa antes. Você sabia disso? A gente não faz nada, tipo assim, tudo que a gente vai fazer, a gente diz que fez enganado. Não, não foi enganado não, porque Deus avisou. O negócio é que a gente não sabe, não presta atenção nas coisas que Deus mostra pra gente. Porque Deus fala com a gente através de visões, através de sonhos também. Ele nos avisa o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Sabia disso? E é verdade. E então, eu me deparei com essa situação e eu fiquei pensando, gente, eu passei foi dias chorando. Sabe? Passei foi dias. Porque ele estava em Teresina em coma. Eu estava em Brasília. Mas aí a gente ficou sabendo a notícia depois. Que ele não tinha resistido. Ele tinha falecido. Ou seja, a visão que eu tive, o sonho, Deus estava me dando aquele sonho para me orar, para me repreender. Eu esqueci de fazer a oração meio-dia. Eu falei que ia orar. Mas eu não imaginava que isso poderia acontecer com uma pessoa que já estava com muitos anos, que eu não via, não tinha contato. Né? É isso. Então o que eu quero falar para você hoje é que a gente não deixe de lado essas coisas. Quando você tiver um sonho ruim, repreenda. Eu aprendi agora. Né? Eu aprendi desde esse tempo. Todo sonho que eu tenho, se for ruim, eu repreendo. Repreendo na hora. Na hora que acordo, eu repreendo logo. Porque é Deus mostrando pra gente o que pode acontecer. E o que a gente pode fazer, que é orar e repreender. Pedir a Deus que livre do mal. Pedir a Deus que não deixe que aconteça aquele mal. No nome de Jesus. Então eu aprendi que é assim que a gente tem que fazer. E a gente tem que orar todas as noites, todos os dias também, né? E todas as noites quando a gente vai dormir, antes da gente deitar, a gente tem que fazer uma oração. Tem que pedir a Deus para velar o nosso sono, tomar de conta da nossa noite, do nosso sonho. Quando a gente estiver dormindo, quando o Senhor nos proteger, colocar os anjos celestiais ao nosso redor, tomando de conta do nosso sonho, da nossa noite, para nos livrar de todo o mal. Eu aprendi isso e estou passando agora para você, tá? Então eu quero mostrar para você que o mundo espiritual existe, gente, não é brincadeira, não é brinquedo, não. Existe de verdade. Tá? O mundo espiritual existe. É muito sério. Então, ele mostra através de visões e também de sonhos. E também tive vários sonhos também, gente. Eu já tive uma visão que Deus me deu com o meu marido que estava viajando para Rondônia, né? De Rondônia, ele foi para o Mato Grosso. E lá ele estava trabalhando no Mato Grosso. E estava muito bem de vida, né? Estava muito bem. Mas, de repente, ele começou, sabe, a tomar cachaça, começou a fazer besteira lá. E eu ficava, quando ele ligava para mim, que eu falava com ele, eu dava conselhos, falava de Deus para ele, mas ele não estava nem aí, ele já estava tão doido da cabeça de tanto fazer besteira, que ele não estava mais nem aí, ele estava ligando porque eu falasse, não queria mais nem saber de negócio de Deus, não queria saber não, que isso aí era besteira. Quando foi um dia, Deus me deu um sonho, sabe, uma visão. Eu via ele em um lugar, lá onde ele estava, né? Eu via, nunca fui nesse lugar, gente, mas eu via ele neste lugar. E de repente o lugar onde ele estava muito bonito, mas de repente secava. Tinha sabe, aquela grama verde, aquelas árvores bonitas, mas de repente secava, ficava tudo amarelo, marrom, sei lá que cor aquela, sabe, de secura mesmo. Que se a gente riscasse um palito de fósforo e jogasse, fazia pior do que gasolina. Então, e Deus me deu essa visão. Ele, nesse lugar, tudo seco, não tinha mais asfalto nas ruas, era estrada de chão e tinha um lixão bem grande perto da rua, onde ele passava naquela rua. Ele com fome, com sede, descalço,
só de bermuda, sofrendo muito. Essa foi a visão que Deus me deu. E eu liguei para ele no outro dia. E conversei com ele no outro dia. E contei para ele toda a situação da visão que Deus me deu. Você quer saber o que foi que ele falou para mim? Que não acreditava em nada que eu estava falando. Aí eu lembrei da palavra do Senhor que diz: profeta de casa não tem honra. É por isso. Porque a gente que é profeta na casa da gente, a gente vai falar alguma coisa que Deus mostra e ninguém acredita. Acredita em outra pessoa que fala o que Deus enviou. Mas se Deus enviar você para você pregar, para você falar da visão que Deus lhe mostrou, ninguém da sua casa vai acreditar. Porque a palavra do Senhor diz mesmo: profeta de casa não tem honra. É dessa forma. Mas eu falei para ele, ele não acreditou. Ele zombou de mim, disse que é porque era emoção. Porque eu queria que ele viesse logo de lá para cá. E eu ficava mentindo, inventando essas histórias que nada disso ia acontecer. Nada disso era realidade. E eu só fiz entregar. Eu digo, pois se foi mentira minha, foi emoção do meu coração, não é realidade mesmo que eu estou falando para você, não vai acontecer no nome de Jesus. Mas se foi visão mesmo que Deus me mostrou, eu só tenho a lamentar. Porque você vai passar por tudo isso. E aí quando você estiver passando, você vai lembrar do que eu te contei, porque Deus me mostrou. E você não acreditou. Passaram-se mais de anos. Quando for um dia, o telefone toca. Eu queria saber se você tem condições de mandar me buscar. Acredita? E eu digo, tenho. Não estou trabalhando, o dinheiro que eu tenho é esse. Esse X. Você pode mandar me buscar porque eu saí do emprego. Estou morando num abrigo. Passando necessidade. Só tenho mais uma semana lá no abrigo porque eu não arrumei emprego em lugar nenhum. Eu e o meu filho está comigo, está assim, assado. E eu estou com medo de ir procurar comida no lixão. Olha só, no sonho. O lixão que eu vi na estrada de chão. Na estrada seca. Eu digo, em nome de Jesus, não vai não. Porque Deus vai me ajudar a buscar vocês. Bem no dia que eu tinha recebido o meu dinheiro. E eu mandei, no nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que ele chegou, num certo momento, que Deus me deu a oportunidade de conversar com ele, direitinho, eu expliquei para ele. Falei, ó, profeta de casa não tem honra. Mas tudo que Deus me mostrou, eu falei para você e você não acreditou. E aconteceu igualzinho eu estou falando. Deus me mostrou. Então, gente, o que eu quero dizer é que o mundo espiritual existe. Sonhos acontecem. Acontecem visões. Deus nos mostra as coisas através de visões. Deus não deixa ninguém enganado. Ninguém. Porque tudo que vai acontecer nas nossas vidas, Deus mostra. Deus mostra, Ele avisa. A gente é quem às vezes não entende e nem quer entender. Mas que é verdade, é verdade. Então é isso que eu queria falar para você. Isso já aconteceu comigo. Já passei por essa experiência. Então é isso. Então fica a dica. Acredita. O mundo espiritual é de verdade. Tá bom? Uma ótima tarde para você. Um abraço. Amo você em Cristo Jesus. Tá? Medita nessa palavra. Tá bom? E busque o Senhor. Arrependa seus pecados e aceite Jesus. Em todo vídeo eu digo isso, tá? Aceite Jesus. Ele está voltando. E Ele te ama incondicionalmente. Tá bom? Tchau, abraço.